Graças e paz, queridos, amém? Bom dia a todos, os nossos irmãos que nos acompanham na live, um bom dia a todos, glória a Deus. Mais uma manhã que Deus tem preparado para nós entrar no santuário de Deus e poder oferecer, logo nas primeiras horas do dia, a nossa adoração a Deus, o nosso louvor, o nosso melhor, a nossa gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando a gente tem esse privilégio, de entrar na casa de Deus logo pela manhã, a nossa adoração parece que é diferente, Parece que o clima, o ambiente espiritual, ele fica diferente. Porque nós acordamos e a nossa mente está fresquinha para as coisas de Deus, para a glória de Deus, para a gente oferecer e entregar ao Senhor aquilo que Ele merece, aquilo que Ele veio buscar nessa noite. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, porque junto nós vamos adorar o nome do Senhor. Quantos vieram adorar o nome de Jesus nessa manhã? Então não perca a oportunidade, amém? O Senhor tem falado através dos louvores, o Senhor tem falado conosco através das canções que foram entoadas aqui, e eu tenho certeza que algo grandioso Deus quer fazer nessa manhã, eu creio dessa maneira. Irmãos, tem alguém nos visitando nessa manhã? Desse lado aqui tem alguém nos visitando? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui desse lado é a Soninha. Ô Sônia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia, que alegria te ver aqui. Irmã Sônia é uma grande mulher de Deus. Já fizemos muito a obra do Senhor juntos. Seja bem-vinda, viu? Aqui é a casa do Pai. Queridos, abra sua Bíblia aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Versículo de número 30. Eu tenho buscado em Deus alguns dias, desde que o pastor passou a escala para nós, e ele falou que nós íamos ministrar na ceia. Eu tenho buscado em oração a Deus uma palavra que viesse de encontro aos corações dos irmãos, aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer tratar, aquilo que Deus quer curar. E quando a gente desce no altar de Deus, quando a gente vai para a oração, às vezes a gente quer pregar algo que, mexa o coração do povo, que traga bênção, que traga alegria no coração do povo. E Deus, sempre quando eu me ajoelho a Deus, quando eu desço na olaria de Deus, Deus fala assim: não é aquilo que você quer, mas é aquilo que eu quero. E Deus me fez entender alguns cultos que nós estamos tendo na igreja, desde quarta de manhã, domingo à noite, a forma como que Deus está tratando algo dentro do nosso coração, algo dentro da nossa mente, para aquilo que Deus quer derramar, para aquilo que Deus quer manifestar em nossas vidas. E Deus falou assim: olha, hoje de manhã vai ser um tratamento, vai ser uma cirurgia, e eu vou te usar para curar você e curar a igreja. Então pode ter certeza, irmãos, que tudo que vai acontecer aqui está dentro do controle de Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 30 do capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. No versículo de número 31, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 32, e com aquelas pedras ficou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão,
Isaque e de Jacó. Manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o coração deles atrás. Então caiu fogo do céu, a água que estava ao redor do rego, e que vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando eu estava discorrendo um pouco a Bíblia nesse texto, Deus me levou a uma história que fala do profeta Elias, que a Bíblia diz que o povo andava numa degradação moral naquela época, o povo andava em pecado, o povo tinha se afastado do verdadeiro e tinha começado a fazer algumas práticas dentro da cidade de Israel, levando todo o povo a se afastar de Deus. O povo, ele se afasta da promessa, o povo se afasta dos mandamentos, o povo se afasta daquilo que Deus tinha determinado para eles, e as famílias de Israel, ela começa a levantar pequenos altares na sua casa, na sua cidade, a deuses estranhos. E é interessante que quando a Bíblia levanta Elias como profeta daquela geração, a Bíblia diz que Elias, ele vai confrontar tudo aquilo que eles estavam vivendo, porque o povo estava na miséria. O povo estava passando por necessidade. O povo estava passando por perseguições e guerra. E é interessante que a luta, ela não vem por acaso, ela tem um princípio, ela vem de algum lugar, ela tem uma causa. E a causa da grande luta e da grande miséria que o povo de Israel estava vivendo naquela época era porque deixaram Deus, deixaram os mandamentos do Senhor e começaram a fazer aquilo que dava na sua cabeça, começaram a fazer aquilo que lhe agradava, e o pecado, ele começa a se agravar na cidade, e a Bíblia diz que a nação já não queria mais saber de Deus. Já existia um altar diferente erguido dentro da sua casa, dentro dos seus lares. Já tinha um altar a Baal, Deus cananeu naquela época, montado na cidade, aonde eles faziam rituais, aonde eles levantavam seus manjares, levantavam suas ofertas a Deus, ao Deus Baal. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, o Deus verdadeiro, o Deus que fez promessa, o Deus que tirou o povo do Egito, que levou o povo com as suas mãos fortes, com o seu braço estendido, ficava de cima olhando, e no coração de Deus parece que eu vejo Deus falando para Ele mesmo: olha, cadê a lembrança desse povo, das coisas que eu fiz por eles? Será se eles não lembram das maravilhas a qual eu operei no meio das suas famílias, no meio da sua casa, no meio da sua cidade, no meio da sua vida, como transportei eles com mão poderosa e levei eles a provar coisas que eles nunca imaginaram que iria provar? E aí Deus, ele levanta um profeta chamado profeta Elias. O profeta se encontra com o rei de Israel, o rei Acabe, e ele fala assim: olha, reúne todo o povo, porque hoje nós vamos mostrar que existe somente um Deus na cidade, só existe um Deus na nação, só existe um Deus que quer governar a sua casa, a sua vida, a sua família. E hoje Deus vai se manifestar não somente para uma pessoa, não somente para uma família. Hoje Ele vai se manifestar para toda a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Acabe vai, reúne a cidade, reúne as pessoas. E é interessante que quando se falava que existiria alguma coisa diferente na cidade, toda a família parava o que estava fazendo para ir ver o que estava acontecendo. O povo gostava de movimento. E quando se reúne todo mundo, Elias fala assim: olha, nós vamos reunir o povo, mas não agora num lugar a qual vocês estão acostumados a se reunir para oferecer oferta a Deus estranho. Elias está falando assim: olha, nós não vamos se ajuntar mais aonde você está acostumado a se ajuntar para pecar contra o Deus vivo. Nós vamos se reunir num lugar diferente. Diga para o seu irmão: num lugar diferente.
Aleluia. E que lugar é esse, pastor Flávio? É o lugar aonde Deus escolheu para um sacrifício maior, porque hoje Ele hoje Ele quer restaurar altares aqui nessa manhã. E que lugar é esse, pastor? Deus fala para Elias: olha, leva o povo no Monte Carmelo, no lugar alto. Aleluia. E é interessante que o Monte Carmelo, no hebraico, no original hebraico, significa Carmel, traduzido, jardim de Deus, o campo fértil, o vinha do Senhor. Parece que eu vejo Deus falando para Elias assim: olha, fala para o povo que agora eles vão guerrear num lugar diferente, num lugar aonde eles não vão conhecer derrota, onde eles não vão conhecer perda, eles não vão mais lutar onde eles estão lutando, eles não vão adorar mais aonde eles estão adorando e o que eles estão adorando, porque agora eu estou transportando eles daqui, vou levar eles para um lugar alto e eu vou levar eles a uma adoração perfeita, a um lugar, aleluia, onde a adoração deles seja real. E Deus começou a tratar no meu coração. Deus falou para mim assim: olha, filho, sabe por que muitas vezes tu sofre algumas guerras? E sabe por que nessas guerras às vezes tu sofre algumas derrotas? Sabe por que minha igreja muitas vezes sofre algumas derrotas dentro da sua casa, da sua família, do seu casamento? Porque você está guerreando em lugar diferente, em lugar aonde o inimigo, aleluia, é estrategista para destruir vidas. Sabe por que muitas vezes o teu casamento está a ponto de sofrer uma separação? Porque você tem lutado no lugar errado, você tem descido para batalhar em campos errados. Deus está: olha, vai para o campo certo, porque o lugar de guerrear é o lugar fértil, é o lugar onde tem providência de Deus, é o lugar onde tem armamento do céu, é onde tem estratégia divina, é onde você vai vencer as guerras da tua vida. Deus está falando assim: olha, a guerra que tu tem lutado, tu tem vencido, não sei, tu tem vencido? Essa é a pergunta minha para você nessa manhã. Será se as armas que você tem lutado está sendo restaurada a tua família? Será se aquilo que você está fazendo está prosperando? Deus está perguntando para mim e para você. Você responde para você mesmo. Aleluia. Aqui na palavra de Deus, Elias mostra que o lugar que o povo estava adorando era o campo do inimigo. Era o lugar onde o diabo minava as forças do povo, aonde a idolatria crescia e o povo não tinha forças para montar um altar para Deus, porque a sua vida estava em ruína. E aí Deus fala assim: vamos para o Monte Carmelo. E o povo fala assim: olha, é boa, vamos para lá. E ele fala assim: olha, vamos fazer um desafio. Nós vamos pegar 2 bezerros e vocês escolhem um para vocês, e vocês montem o altar de vocês e eu vou montar o meu altar. E aí vocês pegam a lenha e coloca, e pegam o bezerro, o sacrifício, corta em pedaços e coloca. E vocês oferecem primeiro, porque vocês são muitos profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá, dava 850 profetas que profetizavam o pecado, profetizavam a maldade, profetizavam o engano, profetizavam o erro, e o povo recebia tudo aquilo como se fosse normal. Aí Deus fala para Elias assim: olha, e tu vai oferecer depois. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando os profetas de Baal, eles preparam o seu altar e começam a adorar, começam a clamar a Baal, nada se acontece, voz nenhuma se ouve. Sabe por quê? Porque o Deus desse século que cegou o entendimento do povo, ele tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, tem perna mas não anda, tem mão mas não apalpa. E o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que passeia no meio da igreja, é o Deus que manifesta o seu poder, é o Deus que quando você está caído, ele estende as suas mãos e te põe de pé, porque esse Deus, ele é vivo, é um Deus verdadeiro. E eu vejo lá, a Bíblia diz a ponto, pastor Cláudio, dele se retalhar com lanceta, o sangue correr pelo corpo e nada acontece. Sabe por quê? Porque esse Deus não tinha poder para se manifestar na presença do Deus verdadeiro. Aleluia.
Quando eu vejo, a Bíblia mostra que o povo estava tão cego, o povo estava tão esquecido da grandeza de Deus, que quando Elias vai e desafia o povo fala assim: olha, é boa essa palavra, como se falasse assim: olha, agora nós vamos ver se realmente quem é o Deus para a gente servir. Você vê o tamanho da cauterização da mente do povo, que se eles falassem: olha, agora nós vamos ter uma prova verdadeira de quem é Deus para a gente poder servir, eles se esqueceram do que Deus já tinha feito por eles. E isso é um perigo grande para os nossos dias. É você esquecer de onde Deus te tirou, do que Deus fez pela sua família, do que Deus está fazendo por você, por pequenos prazeres momentâneos do mundo. Isso é um perigo que o século 21 está vivendo. O perigo da cegueira espiritual. O povo vai atrás de movimento, o povo vai atrás de tantas coisas. Querem ver Deus se manifestando em tantos objetos, aonde Deus se torna pecado, se torna anátema contra Deus, se torna movimento de homens, e a Bíblia diz que as coisas de Deus, elas são manifestas. A palavra do Senhor diz: olha, que o homem espiritual, ele vai discernir as coisas espiritualmente. Deus quer levantar pessoas espirituais nessa última hora, que suporte a afronta, que suporte a luta, mas que não nega a sua fé, que não recua diante da adversidade, mas que continua firme no propósito de Deus. O presbítero João falou aqui, Efésios 6, a armadura. E o presbítero estava falando, pastor Cláudio, da armadura, o capacete, a couraça, o cinto, a sandália e a espada. Você observa que o capacete, arma de defesa, couraça, arma de defesa, sandália, arma de defesa. E qual é a arma de ataque? Apenas uma, é a espada, é a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo: olha, você se defende mais do que você ataca. E quando você ataca, você tem que atacar com a arma correta. E qual arma é, pastor? A palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a espada que corta para todos os lados, aleluia, e que faz a coisa acontecer de uma maneira diferente. 1 Coríntios, não me falha a memória, 5, fala assim: olha, as armas da nossa milícia, 10:5, fala assim: olha, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas em quem? Em Deus, para a destruição do quê? Das fortalezas. Se a Bíblia diz que existe fortaleza, que fortalezas são essas? Como saber aonde está agindo essa fortaleza? E como atacar essa fortaleza? Como derrubá-la? Deus está dizendo assim: olha, com as armas espirituais de Deus, não é gritando na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, não é batendo boca no teu trabalho, não é discutindo na tua escola, não é se levantando na igreja contra o líder, não é dessa maneira que tu vai vencer. Deus está dizendo assim: olha, a arma da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E como eu adquiro, pastor? Deus está dizendo assim: olha, para tu adquirir essa arma, primeira coisa que você tem que fazer é descer na olaria de Deus, se prostrar diante daquele que entrega as armas espirituais nas tuas mãos. Essa arma não é entregue pelo pastor, pelo líder dos homens ou das mulheres, não, não. Essa arma, ela só se manifesta nas tuas mãos quando você desce na presença de Deus, que você se humilha na presença do Senhor, que você reconhece que você não é nada, que o teu altar está quebrado, que você precisa de restauração, e você fala: Senhor, eu não sei lutar, eu luto com as minhas palavras, eu luto do meu jeito, e o meu casamento está se acabando, o meu trabalho estou quase sendo mandado embora, porque ninguém me entende. Não, olha, na igreja eu não consigo me relacionar. Aí Deus vai falar assim para você: olha, você acessou a chave espiritual, agora eu estou te entregando a arma correta nas tuas mãos, e tu vai saber guerrear nessa situação. Aleluia. A Bíblia diz que eles fazem tanto movimento e nada acontece. Sabe por que não acontece? Porque quando Deus não está no negócio, não adianta movimento. O pastor sempre prega aqui, pode pular, pode chapa. A pessoa sai da mesma forma, sabe por quê? Porque recebeu a semente por um momento só, mas o espinho da vida sufocou, as pedras queimou a semente,
e você sai daqui da mesma forma, e lá você vai praticar os mesmos erros. Se você se prostituía, vai continuar se prostituindo. Se roubava, vai continuar roubando. Se enganava, vai continuar enganando. Sabe por quê? Porque você pegou só aquele momento. Deus não quer que você viva de momento. Deus quer te levar à profundidade das coisas de Deus. Deus quer te levar ao lugar secreto para Ele revelar os tesouros escondidos para ser derramado na tua vida. Quando Elias fala assim, olha, grita aí, porque talvez o Deus de vocês fez uma viagem, daqui a pouco ele vai voltar, olha, ou então ele está dormindo, vai se despertar, e a Bíblia diz que o profeta zombava, aleluia. Isso eu glorifico demais o nome do Senhor, porque quem tem convicção de Deus que serve, ele não fica confundido. Diga para o seu irmão, você tem convicção do Deus que você serve? Quem tem convicção daquele que você serve, você não fica confundido, você não fica com medo, você não retrai, você não volta para trás, você não para no caminho, você vai que nem Pedro. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Pedro falou isso porque ele sabia que se ele falasse assim, olha Senhor, eu vou contigo, seria a palavra dele, não seria a palavra de Deus. Aí ele falou assim, olha, se o Senhor é mesmo que está aí no mar, manda eu ter contigo, porque se o Senhor mandar, aleluia, eu vou chegar até o Senhor, eu vou caminhar nas águas, eu vou viver o que o Senhor está vivendo, e ninguém vai poder me deter. E a Bíblia diz que ele põe o pé na água, e ele vai caminhando até Jesus. Aleluia. Quando acaba o horário, a hora dos profetas de Baal oferecer o sacrifício, nada acontece. Imagina a frustração do povo e dos profetas, esperando que tivesse acontecido alguma coisa já nas primeiras horas, e agora não aconteceu nada. Só que agora Elias vai oferecer para o Deus verdadeiro, porque o melhor de Deus, Deus está mostrando para mim aqui, falando com você nessa manhã, que o melhor de Deus está por vir ainda na tua vida. Aquilo que está para acontecer, não, você só está vivendo ainda o contra-gota, você não viveu ainda de verdade o transbordar de Deus na tua vida. O que Deus quer fazer é muito maior do que isso que você está vivendo ainda. Você está vivendo só os pingos, aleluia, da cachoeira de Deus, porque o que Deus quer manifestar na tua casa, na tua vida, é muito maior. Ô pastor, então eu quero receber, sim, mas para você receber, Deus está dizendo, hoje nós temos que reparar o nosso altar nessa manhã. A Bíblia diz que Elias, ele olha e ele percebeu que o altar estava em ruínas. Josué capítulo 4, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que quando o povo de Israel foi passar pelo Jordão, Deus fala para Josué, olha Josué, cada líder de tribo, quando estiver passando pelo meio do Jordão, pega uma pedra, coloca no ombro, atravessa comigo. E a Bíblia diz que as 12 tribos, ela passa, cada um com uma pedra no ombro. Jesus falou assim, olha, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, pelos judeus, foi essa que Deus colocou como coluna, como pedra de esquina, como coluna principal, aleluia, da tua vida e da minha vida. E a Bíblia diz que eles levam a pedra nos ombros é sinal de submissão, sinal de dependência de Deus, sinal de obediência, e eles vão com essas pedras. Interessante, Sandro, que uma pedra sozinha, ela não significava nada. Diga para o seu irmão, você sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você tentar fazer com as tuas forças, com o teu próprio conhecimento, você pode até caminhar um pouquinho, mas consequentemente, você vai parar no meio do caminho. O que eu faço, pastor? Diga para o seu irmão assim, une as tuas pedras com a minha nessa manhã, aleluia. Une as tuas pedras com a minha, porque eu sozinho eu não posso, mas se você der as mãos para mim, se você for comigo, se você caminhar comigo, pode ter certeza que nós vamos chegar no nosso objetivo maior, que é a presença do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Deus está dizendo, olha, une a tua pedra comigo, une a tua comunhão, vamos no mesmo espírito, vamos no mesmo pensamento, porque se é para Deus, não tem como fazer nada sozinho, eu preciso de você, você precisa de mim, e junto nós vamos edificar um altar para Deus nessa manhã. Aleluia! Deus está dizendo, nós dessa manhã, olha, cada um tinha uma pedra, e é interessante, Edson, que as pedras não podiam ser lapidadas. As pedras não podiam ser trabalhadas, não podia ser boleada. As pedras não podiam
passar por nenhum processo de aperfeiçoamento, elas tinham que ser brutas, elas tinham que estar no seu estado natural, nas suas imperfeições, porque cada pedra ela tinha um ângulo, ela tinha uma medida, ela tinha um comprimento, ela tinha uma largura, cada um tinha a sua imperfeição. Mas quando era montado o altar, uma se encaixava na outra, sabe por quê? Aleluia! Oh, Ramante, oh, Rabadagai. Porque não é da maneira que você quer. Deus não está preocupado com o teu talento, com a tua capacidade, com a forma que você faz. Deus está dizendo, não tem a ver com você, tem a ver comigo. A perfeição quem dá sou eu que mostro, aleluia, aquilo que eu quero, e eu aperfeiçoo você para a obra de Deus. Aleluia. Deus está dizendo, não tem nada a ver com o Flávio, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Porque aqui tem muitos pregadores, aqui tem mulheres que pregam e pregam muito aqui nesse lugar. Deus está dizendo assim, vocês só são uma pedra imperfeita, mas quando eu pego nas minhas mãos essa pedra, eu dou forma, eu dou capacidade, eu dou fortalecimento, eu dou direção. Aleluia. Deus não quer pedra trabalhada para dizer assim, olha, é você que fez. Não, é por minha capacidade. Olha, é eu que junto pessoas. Não é você, você não entendeu. É a presença do Senhor. Você sozinho é apenas uma pedra. Você sozinho não chega a lugar nenhum. Davi, quando foi para vencer o gigante, 5 pedras, ele usou só uma, mas tinha 5, todas unidas ali, ó, todas unidas na bolsa. Aleluia. Ele precisou de uma, mas todas estavam ali. Se for aplicar nessa palavra, vamos supor que aquelas pedras simbolizavam 5 pessoas. Aqui ia ser lançada e as que ficavam para interceder. Não vai, tu vai conseguir. Não vai que vai dar certo. Não para no caminho, porque tu vai conseguir. Olha, vai mais adiante, vai mais profundo. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? Deus está esperando pessoas que se levantem para interceder, não pessoas que têm inveja porque o outro está crescendo, ou porque o outro está fazendo, ou porque o outro está se manifestando para Deus. Não. Deus está dizendo assim, olha, de uns Deus vai lançar, outros Deus vai deixar para interceder. Aonde está você nessa história de Deus aqui? Aquele que vai ou aquele que intercede? E a Bíblia diz que Ele coloca cada pedra no seu lugar. E o altar vai sendo formado, pastor Cláudio. Presbítero João, o altar vai se encaixando, vai sendo reparado. Porque naquela época, as tribos de Israel, Gisele, estavam em guerra. Estavam em conflitos. Ninguém se entendia. E quando ninguém se entende, Deus não tem como derramar nada. Porque Deus não habita na divisão. Salmo 133, olha, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não tem como agir de Deus se houver ruptura, se o teu altar tiver um espaço que passe a água que Deus quer derramar nesse altar, e se tiver espaço não tem como ter manifestação. O altar estava quebrado. Só que agora, irmãos, a Bíblia diz que eles reparam o altar. E aí Elias fala assim, olha, pega as lenhas, coloca sobre o altar. A lenha simboliza a oração. É aquilo que o irmão João sempre tem pregado, olha, se não tiver oração não vai. Se não tiver oração, você não vai conseguir. Porque a oração é o elo de aliança, é o elo, aleluia, entre você e Deus, é a aliança que te aproxima, é a aliança que te leva para a intimidade, é a oração. Por isso que lá em Levítico 6,13, Deus fala assim, olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não vai se apagar. Deus falou assim, olha, esse fogo não se apaga, meu irmão. Esse fogo não é aceso pelo homem. Esse fogo não é aceso com isqueirinho, não, com álcool em gel, não. Esse fogo, ele é aceso na eternidade e ele incendeia na terra o teu altar. Deus está dizendo assim, olha, ele não vai se apagar. Só que na continuação do texto ele diz assim, mas o sacerdote tem que pôr a lenha. O sacerdote tem que soprar cinza. O nosso trabalho é constante, o fogo está ali, mas a prática para deixar ele aceso,
dentro da tua vida, é com você, é você que tem que buscar, é você que tem que orar, é você que tem que jejuar, é você que tem que levar a sua família para Deus, é você que tem que levantar o altar na tua casa, no teu trabalho, é você que na igreja tem que se apresentar e falar, olha, vamos colocar lenha, vamos agir, vamos trabalhar, porque o fogo está aceso, mas Deus conta comigo para manter ele alimentado. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Hoje é ceia, irmãos, e Deus está tratando com o nosso altar aqui. Se você entender essa palavra e deixar Deus trabalhar na tua vida, tu nunca mais vai ser o mesmo. Porque Deus está falando comigo e com você nessa manhã, porque tem altar quebrado. O presbítero João começou falando da armadura. Tem gente que está indo para a guerra sem armadura nenhuma, irmão, pastor Cláudio. Tem pessoas que estão enfrentando o diabo só, parecendo aquele menininho lá da internet que chamam ele para jogar bola e chega só na cara e na coragem, sem ferramenta nenhuma, sem armadura nenhuma. Aí é por isso que o diabo tem avacalhado com a tua casa. É por isso que o diabo tem feito bagunça dentro do teu coração. É por isso que toda vez que tu passa perto do bar, o teu pezinho fica assim, ó. Tu se treme todinho, dá até aquele arrepio. Quando tu passa pela biqueira, tu passa, tu até passa de longe, mas quando tu vai se aproximando, tu chega até perto, só para ver se tu sente o cheiro, se alguém te convida para tu voltar para a droga. O teu altar está quebrado. Só que você vai ver que o altar quebrado de Baal teve uma consequência no final, teve morte de todos os profetas de Baal. Sabe o que Deus está falando conosco? Que é tempo de arrependimento. É tempo de oportunidade. Até quando tu vai brincar com de Deus? Até quando tu vai se mostrar santo, santa? Sendo que Deus te vê por dentro, Deus te vê dos avessos, Deus não te vê como eu vejo, essa carinha bonita, essa carinha de piedoso, piedosa, essa carinha de quem faz alguma coisa. Não, Deus te olha no profundo, no secreto, no oculto, e Deus te vê que por dentro tu tá como sepulcro caiado, não tem nada para oferecer, por dentro uma lápide bonita, mas por fora tá tudo estragado, e Deus está dizendo, hoje é noite de mostrar um altar diferente na presença de Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz que depois que ele coloca a lenha, ele vai e coloca o bezerro, coloca o sacrifício no meio do altar. Só que Elias não queria só isso, porque crente que vive uma experiência com Deus é que nem aquela mensagem, aquele louvor, quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Elias conhecia o Deus que ele servia, e ele sabia que aquilo ainda seria muito pouco para manifestar a glória do Deus verdadeiro naquele lugar. A Bíblia diz que Elias fala assim, olha, faz uma valeta em volta do altar, de 3 medidas de semente, uma valeta profunda. Aí ele fala assim, agora você pega e joga a água sobre o bezerro, e deixa a água transbordar no altar, e deixa a água cair na valeta. Faz isso a primeira vez, faz isso a segunda vez, faz isso a terceira vez. Interessante que cada vez que eles derramaram a água, e jogaram aproximadamente 12,5 litros de água naquele altar. Joga a segunda vez, 25. Aleluia. Aproximadamente. Joga a terceira vez. A Bíblia diz que aquela água inundou todo o altar, inundou o sacrifício e ficou em volta daquela canaleta, rodando em volta do altar. Oh, irmãos, se você abrir os teus ouvidos espirituais para entender o que Deus está falando, o teu sacrifício, o teu altar está sendo montado para Deus. O altar da tua casa está sendo erguido de novo, está sendo levantado. O teu altar ministerial, sentimental, Deus está dizendo, olha, eu estou restaurando de novo. Aleluia. E nesse altar não vai ser um altar qualquer, esse altar além da lenha, aleluia, além do sacrifício, além do bezerro, esse altar hoje vai ter água. A água simboliza o Espírito Santo de Deus. A água corria em volta do altar, é como se nessa manhã o Espírito Santo tivesse sondando o teu coração, o teu altar, e dizendo, olha, já está, já tem lenha,
O bezerro já está ali. Aleluia. Está tudo preparado. Diga para o seu irmão, está tudo preparado. Louvado seja o nome do Senhor. O que precisa agora? Precisa do fogo. Precisa do fogo que vem de Deus. Altar simboliza comunhão. Altar simboliza relacionamento. Se a gente for olhar na Bíblia, desde Gênesis no capítulo 8, versículo 20, aonde quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, altar para Deus. Gênesis 12, 7, Abraão, altar para Deus. Levítico 6,13, Arão, altar para Deus. Josué 22, 29, altar para Deus. 1 Samuel 14, 35, altar para Deus. O porquê do altar, por que levantar esse altar, por que eu tenho essa necessidade de levantar um altar na minha casa, no meio da minha família, e um altar dentro do meu coração, um altar espiritual, para oferecer para Deus, porque fala de relacionamento, fala de entrega. A gente se envolve com tantas coisas, lá no mundo a gente se entrega para tantas coisas, mas para Deus a gente tem tantas limitações, é ou não é? A gente até quer fazer, como diz a palavra, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal toda hora eu estou praticando. Isso é uma verdade, porque a Bíblia diz que o nosso corpo luta contra o nosso espírito, e eles travam guerras infindáveis, como diz aquela canção. E o altar está ali para lembrar que você precisa todo dia sacrificar. Sacrificar o teu eu, sacrificar a tua vontade, sacrificar os teus desejos, sacrificar aquilo que te confronta. O sacrifício já diz tudo, é algo que te causa dor. É por isso que Deus fala para Abraão assim: olha, Abraão, me sacrifica como oferta o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Ele falou o sacrifício, o valor do sacrifício, qual seria o sacrifício a ser oferecido, e ele fala do amor ao sacrifício. Ele está falando, teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Porque Deus sabia que Abraão, ele tinha o filho Ismael, que foi de um relacionamento com a escrava, e esse menino já tinha saído da casa de Abraão com a sua mãe, ainda novinho, e Abraão não criou aquele menino, então não tinha aquele relacionamento de pai com filho. Só que quando ele olhava para Isaque, ele falava assim: meu, é o meu filho, é aquele que eu acordo toda manhã para brincar com ele, é aquele que vai no ribeiro comigo para tirar água, aleluia, é aquele a quem eu converso, eu instruo, a gente fala das grandes de Deus, é onde a gente se relaciona, e agora eu vou ter que oferecer. Deus está dizendo assim: olha, aquilo que Deus quer que você ofereça, é aquilo que mexa contigo, aquilo que te causa dor, é aquilo que tem valor dentro de você. Porque as pessoas ofereciam qualquer coisa para Baal, e o altar já estava quebrado. Só que Deus queria que o povo de Israel oferecesse algo genuíno, precioso, aquilo de valor. É o que Deus está falando para nós essa manhã. O que é aquilo que te confronta, aquilo que é difícil de você entregar? O que é difícil de você colocar no altar de Deus hoje de manhã e dizer: Senhor, eu entrego meu Isaque, porque aquilo que eu quero viver contigo é algo maior do que o que eu estou vivendo momentaneamente na minha vida. A senhora, tira o teu melhor, tira algo precioso dentro de você. E a Bíblia diz que ele repara o altar. Queridos, quando Elias ele termina todo aquele procedimento para orar a Deus, a Bíblia diz que o povo todo ele se aproxima do altar de quem? De Elias. Mas espera aí, cadê o altar de Baal? Não estava montado do lado? Ninguém estava mais olhando para aquele altar. Ninguém queria mais se aproximar do pecado. Ninguém queria mais confrontar Deus, ninguém queria mais entristecer Deus. E a Bíblia diz que todo mundo estava perto de Elias, olhando para o altar de Elias. Sabe o que o Espírito Santo fala para mim nessa manhã? Que tem pessoas que estão esperando só você se posicionar nessa manhã, reparar o altar da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua escola, trabalho, igreja, da tua vida pessoal.
só para ver o fogo de novo arder nesse altar. Deus está dizendo assim, olha, tem pessoas que estão olhando para você e estão olhando para o teu altar e só estão esperando, quando que vai descer esse fogo? Quando que vai descer esse poder? Quando Deus vai se manifestar de novo na vida dele? Quando Deus vai se manifestar de novo na vida dela? Tem gente olhando para o teu sacrifício e para a forma que você apresenta para Deus a tua adoração. E eu digo mais, tem pessoas que estão morrendo, esperando você se posicionar e montar o teu altar, para que esse fogo que vier sobre a tua vida, venha tocar na vida deles também, e eles venham sentir a presença do Todo-Poderoso de novo, dentro da tua casa, dentro da tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus nessa manhã. Aleluia, a Bíblia diz que quando o povo estava, Elias fez uma oração para todo mundo ouvir. Ele fala, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel. Aleluia. Nós estamos todos perante o Senhor nessa manhã. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor, porque Deus, Ele quer restaurar o meu altar para oferecer algo novo para Ele, porque aquilo que nós temos oferecido para Deus, muitas vezes está como aquela palavra, aquilo que tu tem me trazido, eu tenho jogado fora, ou você tem colocado num saquetel furado, aonde não consegue reter nada. Deus quer algo novo da tua parte e da minha parte nessa manhã. Deus tem te abençoado financeiramente, Deus tem aberto as portas do teu trabalho, Deus tem colocado clientes para você da onde você não esperava. A pandemia é o tempo que você mais tem crescido, e você é ingrato para Deus, você é ingrata para Deus. Oh, Ramachei, Karamandarai. Deus está falando para mim, eu sou ingrato para Deus. Mas Deus está dizendo assim, olha, hoje é noite, hoje é manhã da gente parar o nosso altar, porque o fogo vai descer de novo, diz a palavra, e esse fogo vai arder continuamente nesse teu altar, e não vai mais se apagar. Aleluia. E ele fala assim, Senhor, responde-me, para saber que só Tu és o Deus de Israel. E pelas Tuas mãos, não foi pela minha, não foi pela minha capacidade, pela minha forma, não foi pela Tua, Senhor, que foi feito tudo isso aqui. E a Bíblia diz que de repente o fogo consome a lenha, o fogo consome o bezerro, o fogo consome a água, o fogo marca as pedras. Oh, irmãos, pastor, não entendi. Deus está dizendo que aquilo que tu está oferecendo nessa manhã vai ser tudo aceito. Não vai ficar nada em fogo de Deus. Não vai ficar nada sem a visitação do fogo nessa manhã. Tudo aquilo que tu está entregando nessa manhã para Deus, o teu coração, Deus está dizendo, olha, eu estou recebendo a lenha, eu estou recebendo o bezerro, eu estou bebendo a água, eu estou marcando as pedras. Deus está dizendo assim, olha, o que eu estou vendo na tua vida hoje, eu estou aceitando. Me entrega, se é adoração me entrega, se é glória a Deus me entrega, se é aleluia me entrega, porque eu estou recebendo tudo que você está oferecendo nessa manhã. É interessante quando você faz uma fogueira, Rafa, que você pega aquelas pedras e você coloca na fogueira. Daqui a pouco você vai precisar de algum pau para puxar a pedra para fora. E a pedra que fica dentro do fogo, ela retém a caloria dentro dela. Você toca, está quente, mas a maior parte da pedra não está do lado de fora, está do lado de dentro. Só os espirituais vão entender isso daí. Dizendo assim, ó, você sozinho é só uma pedra. Você sozinho não pode nada, mas se você se unir comigo, se você abraçar a minha visão e eu abraçar a tua, se nós dermos as mãos para os nossos líderes, os líderes para o pastor, e o pastor para o bispo, e o bispo para Deus, ninguém vai segurar a igreja. Projeto de Deus nessa última hora, porque Deus vai curar, Deus vai batizar, Deus vai levantar, porque sozinho você não é nada, mas se a tua pedra estiver alinhada com a minha, não é mais uma pedra, é um altar montado para Deus, para adoração ao nome do Senhor. Deus está dizendo, o fogo não vai ser por fora, o fogo vai ser por dentro da tua vida, vai queimar aqui dentro, aqui ó, Deus está dizendo, é aqui dentro que vai arder. Oh,
Não vai ser por fora, vai ser por dentro, porque quando for por fora as pessoas vão ver aquilo que já está dentro, Douglas, de você. Oh, aleluia, já era para tu dar um glória a Deus, irmão. Porque Deus está tratando de dentro para fora. Deus não está tratando de fora para dentro. Porque é de dentro que saem as emoções. É de dentro que saem as coisas que confrontam o nosso ministério. É daqui de dentro que vem o pecado, vem a inveja, vem a raiz de amargura. Deus está dizendo, vai queimar lá dentro da tua pedra espiritual. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você tira aquela pedra do fogo, ela está quente. Deus está visitando crentes nessa manhã. Deus está reparando altares nessa manhã. Ouça a voz do Espírito Santo. Fala para ele, Senhor, eu não quero sair igual. O Senhor me trouxe nessa manhã porque o Senhor queria que eu reparasse o altar da minha vida, da minha casa. E é eu que preciso reparar. Esse altar é individual. Eu não posso ir lá colocar uma pedra por você e reparar aquilo que está quebrado. Não sou eu que posso transformar o teu casamento, a tua vida. Não sou eu. É o próprio Espírito Santo de Deus que está rodando em volta do teu altar e está dizendo, olha, tem bezerro, tem lenha, agora o fogo vai vindo alto. E a Bíblia diz que quando Deus manda o fogo queimar tudo, oh, aleluia, toda a tua oferta foi recebida por Deus. Acabou a oferta, Deus respondeu. Só que aquele altar nunca mais foi o mesmo, pastor Cláudio. Quem olhava, Bianca, para aquele altar, não via mais uma pedra comum. Viu uma pedra chamuscada, Ângela, de fogo. Viu uma pedra marcada por fogo. Deus está dizendo assim, olha, tu entrou nessa noite uma pedra sozinha, bruta. Aleluia, mas Deus hoje está mandando fogo sobre essa pedra, sobre esse altar. E Deus está marcando a tua vida, tu não será mais o mesmo. Ainda que esse movimento do altar acabe, ainda que você vá para a sua casa, Deus está dizendo, a tua pedra está marcada pelo fogo de Deus. Ela não é mais a mesma. O teu altar não é mais o mesmo. É por isso que Deus tem nos trazido nessa manhã. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Deus, Ele montou um altar no Novo Testamento. E esse altar foi construído lá no Gólgota, lá no lugar da caveira, lá no lugar do sacrifício. Lá onde Jesus, Ele foi o bezerro, o cordeiro, oferecido naquele altar que Deus levantou naquele lugar. E a Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas feridas. E a Bíblia diz que o pecado que estava sobre nós Ele carregou. Deus também levantou um altar aqui na terra. E o sacrifício foi o seu próprio filho. Aleluia. Só que esse sacrifício, ele passou 3 dias nas profundezas da terra. Tem gente que fala assim, Jesus morreu. Não, Jesus não morreu. Se você olhar para o texto, Jesus falou assim, Pai, em tuas mãos é eu que entrego o meu espírito. Aqui ninguém me mata, aqui ninguém me toca, aqui ninguém consegue nada contra mim. Não sou eu, não é a morte que vem me buscar, é eu que estou entregando para ela. Olha, está consumado. O sacrifício, ele foi sozinho até a cruz e se deu por nós, para que hoje você tivesse nessa manhã oportunidade de restaurar o teu altar. Eu não vou te chamar aqui na frente, porque nós ainda vamos participar da ceia, mas eu gostaria muito que você colocasse a mão no teu coração, porque eu quero orar por você nessa manhã. Nós vamos orar. Amém. Vem aqui que a gente vai orar pela... Amém. Cadê? Pega uma mulher aqui, irmãos, para acompanhar ela aqui, para a gente orar por essa senhora. Queridos, você que está ouvindo a palavra de Deus, se você está afastado do caminho do Senhor, se você está com o teu altar assim, dessa maneira, está quebrado, e você sabe que depende da tua atitude, do teu posicionamento hoje, eu queria convidar você a vir aqui. Você que quer reconciliar com Deus, você que a tua vida está... Levanta as tuas mãos assim para me ver. Amém. Tem uma irmã aqui. Você pode glorificar o nome de Jesus? Já
O seu esposo está aqui, essa esposa? Amém. Está vindo mais uma pessoa aqui. Você que não é crente, ouviu a palavra e fala: Senhor, eu quero entregar a minha vida. Vem nessa noite, nessa manhã. Eu quero orar por você. Aleluia. Isso é manhã de restauração de altares, irmãos. Essa manhã Jesus marcou para nós, para tratar conosco no pessoal, na intimidade. Porque não dá mais para viver da forma que eu e você estamos vivendo. Uma vida apática, uma vida... Não, Deus quer fogo nesse altar. Deus quer que você chegue no teu trabalho e as pessoas olhem para você: nossa, como ele está diferente, como ela está diferente. Pessoas querem se aproximar de você, não pelo aquilo que você tem para oferecer, mas o que Deus está na tua vida. É isso que Deus quer fazer por você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Feche os teus olhos, irmãos. Se desliga dessa manhã. Você veio oferecer, você veio entregar. Pai, em nome de Jesus, está aqui os teus filhos, meu Pai, que nessa manhã toma uma posição, meu Pai, diante da tua igreja. Ó Deus, em reparar, Senhor, o seu altar, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental. E nós sabemos, meu Deus, que tudo que eles precisam já está na mão deles, meu Pai. Que é a lenha, é o bezerro, é as pedras, é a água. Porque aquilo que eles podem fazer, eles estão fazendo. Eles vieram diante do Senhor, diante da igreja, para oferecer o altar, porque eles estão esperando que o fogo desça de novo sobre a vida dela, sobre a sua família, sobre a vida do seu esposo, Senhor, sobre a sua família. O fogo que transforma, meu Pai, os filhos, o fogo que transforma sua vida sentimental, ó meu Deus, para que o remédio depressivo não faça parte da vida dela, para que o remédio, meu Deus, para dormir não faça parte da sua vida, mas que a paz do Senhor, que exceda todo entendimento, repouse sobre a vida deles, de uma forma, meu Deus, que venha transformá-los por dentro, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos agora toda ação contrária contra a vida deles nessa manhã, meu Deus, contra a família deles, meu Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, entra com providência naquela casa, naquele lar. Ó meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não tem nada que te agrade ali, e arranca, ó meu Senhor, remove tudo, Senhor, aquilo que tem atrapalhado, que tem servido como barreira para que o Senhor viesse manifestar o teu poder, e que nessa noite, Senhor, o renovo sobre a vida dessa mulher, de novo ela possa glorificar, de novo ela sentir a presença do teu Espírito Santo fluir, agindo, meu Pai, através dela, meu Senhor, no lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo que foi lançado contra essa família, tudo que foi lançado contra a sua casa, toda palavra de maldição, toda palavra, meu Deus, de derrota, nós repreendemos agora, nós destruímos na autoridade do teu nome, e nós falamos a ti, Senhor, manda os teus anjos naquele lugar, faz queimar de novo o altar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, está aí tua igreja. Vai falando, meu Deus, nos corações agora. Os teus filhos que estão de olho fechado, os teus filhos que estão orando, que estão apresentando o seu altar particular, Senhor. Talvez tem pessoas que entraram aqui nessa noite com vontade de desistir. Talvez tem pessoas, meu Deus, que entraram aqui, Senhor, sofrendo derrotas que eles já sofreram no passado e voltaram a sofrer de novo. Ó Deus, eles não entendem muitas vezes porque uma hora tão firmes, outra hora, Senhor, nem tanto. A tua palavra diz que Elias, antes de oferecer, primeiro ele reparou. Antes dele entregar, primeiro ele fez uma autoanálise e falou assim: olha, aqui precisa ser mudado, aqui precisa ser reparado, aqui precisa ser, aleluia, visto com uma maneira diferente. E a tua palavra diz que depois ele ofereceu e o resultado foi fogo. Papai querido, eu sei que tu queres dar um grande avivamento para essa igreja. Eu creio que o Senhor quer fazer uma manifestação grandiosa do teu poder. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem preparado algo para esse tempo. E o Senhor precisa que nós entendamos, Pai, que nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos e entregar o nosso altar perfeito diante do Senhor. Papai querido, visita ela nessa manhã.
Visita ela nessa manhã, visita ele nessa manhã, Senhor. O diabo soprou no ouvido dela, dizendo assim: olha, vai para a igreja, hoje é ceia, aconteceu tudo isso e você vai. Não, Deus está dizendo assim: olha, vem, filha, porque sou eu que justifico vocês, sou eu que justifico a tua casa, a tua família, sou eu que justifico a tua casa, sou eu que justifico a tua vida pessoal, porque sou eu que tenho poder no céu e na terra e debaixo da terra. É Jesus que te justifica nessa manhã. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, receba esse fogo dentro de você de novo. Para o diabo nunca mais te acusar, para o diabo nunca mais apontar essas briguinhas que estão acontecendo, esse desentendimento com os teus filhos, esse desentendimento lá onde você trabalha, coisas pequenas que têm provocado dores tão profundas na tua vida. Deus está dizendo assim: olha, reparar o altar, o fogo desce, e quando o fogo desce, ele toma conta de tudo. Nada fica para trás, nada fica por ser queimado, tudo é oferecido, tudo é entregue, tudo é aceito. E nessa noite a tua vida é um altar de Deus, e Deus está mandando fogo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Presbítero João. Louvado seja Deus.